Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista que estão querendo dar um golpe na nossa democracia. Certo? E estão ajudando, inclusive, a dar um golpe na democracia da Argentina. Que a Argentina também está correndo risco, certo? Então se inscreva no canal, porque junto nós somos mais fortes, certo? As informações é do site Carta Capital. O que a Polícia Federal espera descobrir com a quebra de sigilo de Bolsonaro e da Michelle, conhecida como Micheque? Exatamente isso. O que será que eles querem descobrir com isso? Porque horas depois da deflagração de uma operação para apurar os desvios de presentes recebidos em viagens oficiais pelo governo do Jair Bolsonaro, conhecido como genocida, a Polícia Federal pediu na sexta-feira a quebra de sigilo fiscal bancário do ex-presidente e da primeira-dama, a Michelle Bolsonaro. A solicitação da Polícia Federal será analisada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. As autorizações à ação policial da semana passada, ele citou a existência de fortes indícios de desvios de bens de alto valor patrimonial. Exatamente. Segundo a decisão, as evidências apontam para ocultação da origem, localização e propriedade dos valores provenientes, disse o ministro Alexandre. Foram alvos diretos das ações o general do Exército Mauro César Lorena Cid, pai do Mauro Cid, e o ajudante de ordem de Bolsonaro, o Mauro Cid. O segundo tenente do Exército, Osmar Crivellati, braço direito de Mauro Cid, e também o advogado, o Frederico Youssef, que defendeu a família em várias ações. Um dos objetivos da quebra de sigilo do genocida Bolsonaro é confirmar se ele recebeu dinheiro pela venda das joias no relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, e a Polícia Federal formulou a hipótese para explicar o esquema de desvio de presentes. A Polícia Federal entende que a conduta está diretamente ligada ao uso da estrutura do Estado para a obtenção de vantagens pessoais. Identificou-se em acréscimo que os valores obtidos dessas vendas eram convertidos em dinheiros em espécies e ingressavam no patrimônio pessoal do ex-presidente da República, o genocida Bolsonaro, por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores, diz a decisão
do ministro Alexandre de Moraes, com base nas conclusões da Polícia Federal. No despacho do ministro, reforça que os recursos chegariam em dinheiro vivo ao ex-presidente, evitando de forma deliberada não passar pelo mecanismo de controle pelo sistema financeiro formal, possivelmente para evitar rastreamento pelas autoridades competentes, conforme informa a Polícia Federal. Entre provas obtidas na investigação está um áudio que revela uma conversa entre o tenente-coronel Mauro Cid, braço direito do Bolsonaro, na qual ele cita $25 mil possivelmente destinado ao ex-presidente, o genocida Bolsonaro. E a quebra de sigilo também pode, segundo a Polícia Federal, que está investigando, fornecer novos detalhes sobre como as joias deixaram o Brasil. Conforme o relatório, após serem apropriados pelo então presidente, os itens foram transportados de forma oculta para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, em um avião presidencial da FAB. Depois foram levados a lojas especializadas na Flórida, em Nova York e na Pensilvânia, para serem avaliadas. Isso tudo joias contrabandeadas do Brasil pelo genocida Bolsonaro no avião da FAB. E na sequência, indicam os policiais investigadores da Polícia Federal, o mesmo personagem se uniram em 2023 nos Estados Unidos para esconder a origem, a localização e a propriedade dos recursos financeiros decorrentes da venda dos bens desviados do acervo público brasileiro. Isso é roubo que eles fizeram. Em dinheiro, teria suspeita a Polícia Federal, ficando sob responsabilidade do general Mauro Cid, pai do Mauro Cid, filho, pai do tenente. Posteriormente, cito a transferência em dinheiro para Jair Bolsonaro, genocida, e também tudo leva a crer que é um ladrão, e além de ladrão, um contrabandista de joias. Michele Bolsonaro também é citada nos diálogos obtidos pela Polícia Federal. Em um dos arquivos, Marcelo Câmara, então assessor do Bolsonaro, conversa com o Mauro Cid, que era o braço direito do Bolsonaro, sobre o chamado kit ouro rosé, contendo itens da marca de luxo do Chopard. Em diálogo, Câmara se refere à possibilidade de vender os objetos que teriam sido destinados ao acervo privado do Bolsonaro. Ele relata uma conversa com Marcelo da Silva Vieira, ex-chefe de gabinete adjunto de documentação histórica da Presidência da República. Olha bem, preste atenção, esse Marcelo da Silva Vieira é ex-chefe do gabinete
adjunto de documentação histórica da Presidência da República. E ele diz o seguinte: eu falei com ele sobre o CID. Aí ele me falou que tem esse entendimento sim. Mas o pessoal questiona porque ele pode dar o entendimento de fazer o que ele quiser, mas tem que lançar na comissão de memória, entendeu? Disse o Câmara. E na sequência, após o relatar restrição para a venda do kit, Marcelo, Câmara emenda com uma referência a Michele Bolsonaro, conhecida como Micheque. O que já falei foi, mas se esse aqui tiver ainda a gente certinha para não dar problema, porque sumiu um que foi com a dona Michele. Então, para não ter problemas, olha bem o que o cara falou, porque já sumiu um grupo que foi um grupo de joias que foi com a dona Michele, conhecida como Micheque. Quer dizer, quem meteu a mão nessa porção de joias foi a Micheque. Isso dita pelo Marcelo Câmara. Marcelo Câmara que falou isso. Isso está em uma gravação com a Polícia Federal. As mensagens revelam, segundo a Polícia Federal, que apesar de restrições, outros presentes recebidos por Bolsonaro podem ter sido desviados e vendidos sem respeitar as restrições legais, ressaltando inclusive que sumiu um que foi com a dona Michele. Ele repete, inclusive. Agora, essa dona Michele aí, que era a ex-primeira-dama, ela é louca para meter a mão. Só para vocês terem uma noção, ela meteu a mão nas moedas do espelho d'água do Palácio do Planalto. E para ela pegar as moedas do Palácio do Planalto, roubou todas as moedas. E essas moedas eram de muito tempo. Moeda de outros países, inclusive. Ela matou todas as carpas do espelho d'água, só para retirar essas moedas. Olha bem a capacidade dela. Eu acho que ela pensou o seguinte: como eu casei com o Bolsonaro como contrato, porque ela casou com o Bolsonaro com um contrato, então eu não vou ficar com nada que ele deixar, eu vou meter a mão na grana. Ela deve ter pensado dessa forma. Agora, o objetivo de elevado valor, os objetos de alto valor, como aqueles que os assessores negociavam, deve ser obrigatoriamente entregue ao acervo presidencial da República, ou seja, são bens do Estado brasileiro e não é pessoal. Ainda na sexta-feira, a defesa do ilustre genocida Bolsonaro disse colocar em movimentação bancário do ex-presidente. Essa afirmação é de uma bobagem. É lógico que a defesa do Bolsonaro vai dizer que ele é inocente. Esse é claro. Se você entrar em qualquer presídio do Brasil,
e fazer uma reunião com todos os presos, todos eles vão dizer que são inocentes. Todos. Não vai ficar de fora nenhum. Por isso, a defesa do Bolsonaro tem que defender o Bolsonaro. Tem que dizer que ele é inocente. A única coisa que ele não pode fazer é confessar, porque se ele confessar, aí quando se confessa não tem como se defender, não tem defesa, porque aí é réu confesso, e réu confesso não tem defesa. Agora eu quero ver o que a Michelle vai dizer na Polícia Federal. O que ela vai falar? Ela vai falar que não sabia, que foi invenção do braço direito do Bolsonaro, o Mauro Cid, e o outro também, ela vai falar que foi invenção deles? Eu acho que a hora da Michelle e do Bolsonaro está mais próxima do que nós esperamos. Porque o negócio é o seguinte, está claro que eles contrabandearam a joia para os Estados Unidos. Se eles contrabandearam as joias, que era do patrimônio público, não eram deles, quer dizer, se eles contrabandearam isso, é porque eles roubaram do patrimônio histórico brasileiro. Agora, se eles roubaram essa joia e contrabandearam para os Estados Unidos, isso já são crimes. Agora, é interessante, e por que não se prende esse pessoal? Porque imagina só, teve um cidadão que entrou num supermercado e roubou 2 tabletes de chocolate. A polícia prendeu e a justiça diz que ele é culpado e ele está na cadeia. Tem um outro que roubou um pedaço de carne, também está na cadeia. E são várias pessoas que roubam miséria e vão para a cadeia. Por que esse pessoal que rouba milhões não vão para a cadeia? Porque o negócio é o seguinte, se já tem a Polícia Federal, já tem tudo comprovado, porque está tudo gravado no celular do Mauro Cid. Se está tudo gravado, já tem prova suficiente para botar esse pessoal na cadeia, por que não bota logo? E acaba com isso, e tem outra. Além de botar eles na cadeia, tem que confiscar os bens que eles conseguiram com o dinheiro do crime. Porque quando eles prendem um traficante, eles confiscam tudo. Então tem que confiscar os bens desse pessoal. Porque veja bem, os bolsonaristas, em 4 anos que o Bolsonaro ficou no governo, eles se empanturraram de grana. Isso todos eles, todos. Se fizeram uma pesquisa, por exemplo, na casa de qualquer general que estava junto com o Bolsonaro, vai ver que o patrimônio dele aumentou muito. Por exemplo, o patrimônio do pai do Mauro Cid, em 1 ano, aumentou 4 milhões. Ele ganhava 22 mil por mês, empregado no governo. Ganhando 22 mil reais por mês, não dá para juntar 4 milhões. Então, tem que pegar toda essa grana desse pessoal. Eles meteram a mão na grana. Eu não sei o que a Polícia Federal está esperando e o que o Supremo Tribunal está esperando. Não sei se isso faz parte da investigação, mas esse pessoal é criminoso.
E o lugar de criminoso é na cadeia. Não tem que dar moleza para esse pessoal, que inclusive foi justamente esse pessoal que incentivou, patrocinou aquela quebradeira de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. E também o golpe de Estado que eles queriam dar. Quer dizer, chegaram até a metade do golpe de Estado. Só não concretizaram porque o governo foi esperto. Mas o objetivo deles era um golpe de Estado. Com aquele Anderson Torres lá, que estava com a minuta do golpe já escrita e tudo. E o Cid também, que tem uma parte da minuta no celular dele, que era para ele entrar em Brasília, porque ele ia comandar lá o batalhão em Goiás e ia invadir Brasília para prender, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes. Isso está tudo documentado. É só botar esse pessoal na cadeia. Sinceramente, eu não sei o que eles estão esperando. Certo? Agora, aquele pessoal que fez a quebradeira, uma parte já foi condenado. Mas são pouca gente. Tem que condenar todos eles. Todos eles têm que pagar pelos crimes que cometeram. Porque o cara que rouba um chocolate num supermercado, ele vai para cadeia. O cara que rouba um pãozinho vai para cadeia. Então não tem esse negócio. Cometeu crime, seja qual for, tem que pagar pelo crime cometido. Certo? Inclusive esse pessoal que tentou dar um golpe na nossa democracia para implantar no Brasil uma ditadura militar. Porque ditadura militar nós não queremos. Já tivemos ditadura militar e não queremos mais porque nós sabemos o que é ditadura militar. Já sentimos na carne o que é ditadura militar, fascista. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, se inscrevam no canal, ajude a nossa luta. Junto nós somos mais fortes. Se inscreva no canal. Certo, pessoal? Então, fico por aqui e um tchau.